Olá pessoal, nós vamos dar continuidade então à nossa aula de antibióticos. Nós estamos então na nossa aula 2. Para iniciar a nossa aula está proposta uma atividade. Então aqui nós temos um profissional que recebeu um cão de 5 anos de idade com lesões cutâneas características de pioderma superficial. Esse cão foi tratado com amoxicilina. Como não houve melhora da condição clínica do animal e não havia autorização do tutor para realizar um antibiograma, o profissional buscou informações na literatura. Ele encontrou um estudo da universidade próximo à sua região que investigou a suscetibilidade de 150 cães com pioderma aos antibióticos. Este estudo relatou a sensibilidade de 39, 40, 98, 98 e 99% dos cães, respectivamente, aos antibióticos amoxicilina, penicilina, amoxicilina mais clavulanato, cefalexina e vancomicina. Pergunta-se: qual seria uma escolha apropriada para o tratamento do animal? Segundo, qual o mecanismo de ação dos fármacos mencionados? Eles são todos iguais? E terceiro, por que o tratamento com amoxicilina não surtiu o efeito desejado? Qual que deve ser o mecanismo envolvido nessa falta da eficácia clínica? Então, nessa aula, nós vamos focar nos fármacos que são inibidores da síntese da parede celular. Nas próximas aulas, nós falaremos das outras classes de fármacos. Nós temos vários fármacos que atuam na parede celular. A boa parte deles atua inibindo a síntese da parede celular. Este é o caso dos fármacos que são chamados de beta-lactâmicos. São esses fármacos as penicilinas, as cefalosporinas, substâncias como os carbapenems e monobactâmicos, e até temos aqui agregado os inibidores de beta-lactamase que nós vamos comentar. Além dos beta-lactâmicos, nós temos outros fármacos de interesse, que são a bacitracina e a vancomicina, dentre outros vários fármacos. Para entender como os fármacos podem atuar na síntese da parede celular, é importante a gente ter uma dimensão de como ela é composta e como ela é formada. Então, na parede celular bacteriana, nós temos aminoácidos, como aminoácidos de glicina, de acordo com a legenda aqui para vocês. Temos outros aminoácidos, além da glicina, mostrado em verde, e esses aminoácidos estão ligados a glicídios, como o ácido murâmico e a acetilglicosamida. Essa parede celular ela está em constante formação, então ela vai sendo constantemente formada pela união de monômeros ou partes dessa parede celular. Então, constantemente essa formação está ocorrendo. A formação desse monômero começa a partir do ácido N-acetilmurâmico, aqui representado como M, ligado a alguns aminoácidos que são chamados de aminoácidos da cadeia lateral. Essa cadeia de aminoácidos é finalizada, e quando ela é finalizada, ela encontra-se ligado ao UDP. O fato dela estar ligada ao UDP é importante porque esse UDP, que é difosfato, vai ser clivado para monofosfato e o fosfato vai ficar ligado a outro fosfato de um lipídio de cadeia longa presente na membrana da bactéria. Então, aqui nós temos agora um monômero em formação. A esse ácido murâmico vai ser formada uma ligação glicosídica com a N-acetilglicosamida. Depois vai ser inserido os resíduos de glicina, então a ligação entre dois aminoácidos é uma ligação peptídica. E aqui nós temos o monômero pronto para ser incorporado na parede celular em formação. Quando ocorre essa incorporação, são estabelecidas tanto ligações peptídicas quanto ligações glicosídicas. E para cada uma dessas ligações, a gente tem a participação de enzimas específicas.
Todo esse processo, na verdade, é um processo mediado por enzimas e pode ser modulado por diferentes fármacos. Os fármacos mais importantes são os antibióticos beta-lactâmicos. Esses fármacos acabam por impedir a formação de uma ligação peptídica, que é importante para manter a estabilidade da parede celular em formação e representa uma das últimas etapas da formação da síntese da parede celular. Além disso, nós temos fármacos como a bacitracina. Percebam que o lipídio de cadeia longa, C55 carbonos, esse lipídio de cadeia longa, após ser utilizado para formar esse monômero, ele pode ser renovado, ele pode ser desfosforilado para iniciar uma nova sequência. E a bacitracina inibe esse processo de desfosforilação, diminuindo a disponibilidade desse lipídio de cadeia longa para iniciar um novo processo de formação de um monômero para a parede celular. Além disso, nós temos um fármaco que é a vancomicina, muito importante para quando se tem resistência aos antibióticos. A vancomicina acaba atrapalhando a formação da ligação glicosídica, que também é importante para manter a estabilidade da parede celular. Além disso, nós temos fármacos pouco utilizados, na verdade, como a cicloserina, que atua em uma reação bem inicial na formação da parede celular. Então, aqui nessa figura, nós teríamos a parede celular mostrando as ligações cruzadas, ligações peptídicas cruzadas entre diferentes monômeros ou partes dessa parede celular. E a formação dessas ligações é catalisada por enzimas que são chamadas de transpeptidases. E são essas transpeptidases que podem ser inibidas pelos antimicrobianos, que são os beta-lactâmicos. Mais uma vez, a gente tem essa reação mostrada aqui, onde dois monômeros formam uma ligação peptídica, que é catalisada pelas transpeptidases e que pode ser inibida pelos beta-lactâmicos. Mas também nós temos a formação de ligações glicosídicas, ou seja, entre a glicosamida e o ácido murâmico. E essas ligações glicosídicas, elas são catalisadas por enzimas que são chamadas de transglicosilases. E essas transglicosilases podem ter a sua atividade inibida pela vancomicina. Então, tanto a vancomicina quanto os beta-lactâmicos são fármacos que vão inibir enzimas importantes na etapa final da formação da parede celular. Então, os antibióticos beta-lactâmicos, embora sejam várias classes, todos eles têm em comum, essas 4 primeiras classes têm em comum a inibição das transpeptidases. Vamos olhar alguns detalhes de cada uma dessas classes rapidamente. Em primeiro lugar, nós temos a estrutura química dos beta-lactâmicos. Todos eles têm em comum na sua estrutura química um anel que é chamado de anel beta-lactâmico, que é este anel formado por 4 membros. Ele está presente nas penicilinas, na cefalosporina, nos monobactâmicos e nos carbapenéns. Porém, esse anel, além de ser importante para o efeito antibiótico desses fármacos, nós temos a possibilidade de que as bactérias formem enzimas que são chamadas de beta-lactamases ou penicilinases, que são enzimas que podem degradar esse anel. Isso ocorre para as penicilinas e as cefalosporinas e representa um mecanismo de resistência da bactéria a esses antibióticos, ou seja, a resistência pela expressão das beta-lactamases. Se esse anel
beta-lactâmico for degradado, o fármaco vai perder o seu efeito. É interessante que os monobactâmicos e o carbapenem são fármacos que foram produzidos mais recentemente e foram criados para serem resistentes às beta-lactamases, porque o mecanismo de resistência pela expressão de beta-lactamases é um mecanismo que tem se tornado bastante comum nas últimas décadas. Então, os monobactâmicos são resistentes e o carbapenem é altamente resistente às beta-lactamases. Como forma de tentar facilitar o tratamento com penicilinas e cefalosporinas, também foram criadas substâncias como o ácido clavulânico, tá? Que tem também o anel beta-lactâmico. Tá? Então, esse ácido clavulânico é interessante que ele não tem efeito antibiótico. Ele é utilizado como uma substância apenas para inibir as beta-lactamases em caso de resistência. Tá? Então, o ácido clavulânico é usado em associação com as penicilinas ou com as cefalosporinas, pois ele inibe as beta-lactamases, impedindo essas enzimas de degradarem os anéis beta-lactâmicos da cefalosporina e da penicilina. As penicilinas são uma grande classe de antibióticos. Tá? Eles são fármacos bastante eficazes, possuem baixa toxicidade porque atuam na parede celular, e a parede celular é algo que a bactéria tem, mas as nossas células não têm. Tá? Mas o seu uso tem sido limitado pelo aumento da resistência nas últimas décadas. Então, as penicilinas são exemplos de fármacos que o efeito é dependente do tempo em que a concentração inibitória mínima é mantida no local infeccioso. Então, são exemplos de fármacos que precisa ser muito bem seguido a forma de administração. No seu mecanismo de ação, nós já estudamos, nós já comentamos, é inibir a síntese da parede celular, mas é interessante que as penicilinas não só inibem a síntese da parede celular, mas também elas aumentam a ação degradativa de autolisinas. Autolisinas são enzimas que a bactéria tem para degradar a parede celular, porque essa parede celular ela é constantemente formada e degradada como mecanismo de renovação. Então, as penicilinas não só reduzem a síntese, quanto aumentam a degradação da parede celular, levando a bactéria à morte por lise da sua parede celular. A resistência às penicilinas é algo bastante importante hoje em dia, que limita bastante o seu uso. Vários mecanismos de resistência foram descritos na literatura. Um desses mecanismos nós já comentamos, que é a produção de enzimas como as beta-lactamases, mas está distante de ser o único mecanismo pelo qual as penicilinas têm o seu uso restrito, o único mecanismo de resistência. Outros mecanismos foram descritos, como a alteração de proteínas de ligação às penicilinas. Para a penicilina produzir o seu efeito, ela precisa se ligar a proteínas bacterianas. E a mutação na bactéria pode ter correlação com a alteração dessas proteínas de ligação às penicilinas, dificultando a sua ligação e então dificultando a sua ação. Um outro mecanismo de resistência é a diminuição do antibiótico, da permeabilidade ao antibiótico via porinas. Tá? Em muitas bactérias, como bactérias gram-negativas, o antibiótico precisa atravessar um canal, uma porina, na membrana externa dessa bactéria para conseguir produzir o seu efeito. E uma alteração nessa porina pode levar a uma diminuição da permeabilidade, dificultando o acesso do antibiótico, principalmente a bactérias gram-negativas. Um outro mecanismo inclui a expressão de bombas de efluxo. Esse mecanismo não está mostrado na figura, mas bombas de efluxo são proteínas que transportam o antibiótico para fora da bactéria. Então, o antibiótico acessa a bactéria, mas ele é retirado para fora dessa bactéria,
como uma forma de resistir ao efeito desse antibiótico. Perceba que essas bombas de fluxo vão ser formadas também a partir de mutações no DNA dessas bactérias. Então, são vários mecanismos de resistência, tá? E as beta-lactamases representam apenas um desses mecanismos. Nós temos diferentes tipos de penicilinas, e as penicilinas naturais foram as primeiras a serem descobertas. Elas foram obtidas a partir de fermentações de fungos. Então, a gente tem aquele experimento famoso do Alexander Fleming, que descobriu acidentalmente que produtos de fungos causavam efeito bactericida, né? Foi daí que surgiu a benzilpenicilina G, a benzilpenicilina, que é a penicilina G, e que é ativa contra diferentes tipos de bactérias, como cocos gram-positivos, como os streptococcus, bacilos gram-positivos, cocos gram-negativos, micro-organismos anaeróbicos, espiroquetas. Então, a penicilina G é bastante útil terapeuticamente ainda hoje, né? Na medicina veterinária, ela é muito utilizada, por exemplo, para tratar abscessos, mastite em bovinos, infecções do trato urinário, erisipela em suínos, dentre várias outras condições. Existem diferentes preparações de penicilina G, né, que é a benzilpenicilina, tá? Só que essas preparações sempre são para uso parenteral, nunca para via oral, porque a penicilina G pode ser inativada pelo pH ácido do estômago. Então, nós temos, por exemplo, as penicilinas G cristalinas, que são a penicilina G sódica ou potássica, que podem ser usadas por via subcutânea ou intramuscular. Tem um tempo de 30 minutos para atingir a concentração terapêutica na corrente sanguínea e uma duração de ação de 4 a 6 horas. Nós temos a penicilina G procaína, que demora de 1 a 3 horas para atingir a concentração terapêutica e sua duração de ação pode ser de até 24 horas. E temos a penicilina G benzatina, que tem um tempo maior ainda, de 8 horas, para atingir a concentração terapêutica, e a duração de ação pode ser maior ainda. Então, essas penicilinas são utilizadas, são diferentes penicilinas Gs que podem ser utilizadas para tratar diferentes condições, a depender da situação de cada indivíduo ou animal. Além das penicilinas naturais, nós temos outras penicilinas, né, que são chamadas de penicilinas resistentes às beta-lactamases. É o caso da meticilina, oxacilina e outros fármacos, que são úteis para tratar quadros infecciosos por Staphylococcus aureus ou epidemídeos, que são causa, por exemplo, de osteomielite, infecções de pele na clínica veterinária, dentre outros quadros infecciosos. Acontece que muitos micro-organismos têm resistência já a esses fármacos, e essa resistência é causada por alterações nas proteínas de ligação a esses fármacos na bactéria. Outra classe de fármacos bastante importantes, inclusive na clínica veterinária, são as aminopenicilinas, que são de amplo espectro. Aqui a gente tem a ampicilina, a amoxicilina e congêneres. Então, elas são úteis para tratar várias bactérias, como enterococcus, Escherichia coli, Haemophilus, Salmonella. Então, elas são importantes tanto na clínica em humanos quanto na clínica veterinária. Na clínica veterinária, elas são bastante úteis no tratamento de infecções urinárias em cães, infecções aeróbicas oportunistas em diferentes animais, meningite em ruminantes e tem vários outros usos para as aminopenicilinas. Só que elas são fármacos, né? São moléculas que são suscetíveis às beta-lactamases expressas nas bactérias. Então, geralmente, elas são utilizadas em associação com ácido clavulânico. Elas podem ser utilizadas tanto na associação
quanto independente da associação. E lembrando que o ácido clavulânico, né, vai inibir as beta-lactamases, impedindo-as de degradar estes fármacos. Aqui nós temos o efeito do ácido clavulânico, que é uma substância que não tem efeito antibiótico. Isso pode ser observado aqui nessa figura, que no eixo X nos mostra o número de bactérias vivas ou viáveis numa condição controle, né? Controle sem fármaco, essas bactérias crescem exponencialmente. Só com ácido clavulânico, só tratadas com ácido clavulânico, elas continuam a crescer exponencialmente. Neste caso, são bactérias que expressam beta-lactamases, então elas não estão suscetíveis à amoxicilina, continuam crescendo exponencialmente, mas quando a amoxicilina é associada ao ácido clavulânico, aí a gente vê uma diminuição do número de bactérias, ou seja, um efeito bactericida, permitido pelo ácido clavulânico que inibiu irreversivelmente as beta-lactamases que estavam degradando a amoxicilina. Tá? Então, não só o ácido clavulânico, mas também o sulbactam tem esse efeito inibitório sobre as beta-lactamases e são utilizados em associação não só com aminopenicilinas, mas também com outras penicilinas ou cefalosporinas. Dando continuidade à nossa fala sobre as penicilinas, nós temos as penicilinas antipseudomonas. Tá? É o caso da carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, que são ativas contra a pseudomonas aeruginosa. Tá? A pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo bastante importante no contexto clínico, porque geralmente ela está associada a quadros infecciosos oportunistas. Tá? Então, esses fármacos são usados para tratar essas condições, então, né, são usados de forma parenteral para quadros infecciosos graves causados por bacilos gram-negativos. A administração das penicilinas pode ser por via intravenosa, por via oral ou por via intramuscular. Isso vai depender da penicilina especificamente. Por exemplo, as penicilinas G cristalina, sódica e potássica só podem ser administradas por vias parenterais, como a via intravenosa e a via intramuscular, e não por via oral. Mas já a amoxicilina, por sua vez, é um exemplo de penicilina que pode ser administrada por via oral. Essas substâncias geralmente não são metabolizadas, são substâncias hidrofílicas, tá? E então aparecem na urina, tá? De forma inalterada, sendo que elas alcançam o fluido tubular que vai se tornar urina, principalmente por secreção tubular renal. Tá? Há algumas exceções a essa regra, né? A anafcicilina e a oxacilina pode ter excreção biliar também. E na clínica veterinária é importante respeitar o período de carência. Como exemplo, para a amoxicilina, o período de carência é de 25 dias para consumo da carne e de 96 horas para consumo do leite. Para penicilina G procaína, o consumo da carne precisa ser respeitado de 5 a 10 dias e do leite de 48 a 72 horas. Né? Então, esse é o tempo em que é necessário esperar para poder consumir a carne ou o leite de animais como os bovinos. As penicilinas são classes de fármacos bastante seguras, consideradas seguras em relação aos outros antibióticos. Dentre as reações adversas, nós temos as reações de hipersensibilidade. Em humanos, elas são as reações mais comuns, afetando até 7% dos pacientes. Na clínica veterinária, elas também foram descritas em cães, equinos e bovinos, embora ocorram de forma rara. Tá? Além das reações de hipersensibilidade, altas doses das penicilinas podem causar alguns efeitos no sistema nervoso central, por exemplo, incoordenação motora, ataxia e excitação, podendo levar até a morte em equinos.
Tá? Por exemplo, a penicilina G-procaína não deve ser administrada em equinos pelo menos 2 semanas antes da competição, porque pode causar alterações nesses animais, podendo ser inclusive pego no exame antidoping. Tá? Outros efeitos que podem ocorrer, né, efeitos indesejados, são infecções causadas por Clostridium, então semelhante à colite pseudomembranosa em humanos, né? Só que essas infecções aqui ocorrem em hamsters e em coelhos, tá? Anemia hemolítica, trombocitopenia e dor no local da injeção também são outras reações adversas às penicilinas. Passamos agora para as cefalosporinas. Tá? Então, as cefalosporinas também foram isoladas de fungos. Tá? O mecanismo de ação é o mesmo das penicilinas, elas também são beta-lactâmicos. Os mecanismos de resistência são muito semelhantes aos das penicilinas. Tá? E são moléculas que, de forma semelhante às penicilinas, são alvo das beta-lactamases, então é um mecanismo de resistência importante. As cefalosporinas são divididas em diferentes gerações de cefalosporinas. Então, nós temos a cefalexina, que é uma cefalosporina bastante conhecida, e a cefazolina, que é ativa contra cocos gram-positivos, como estafilococos e streptococcus, e bastonetes gram-negativos. Já as de segunda geração, né, como a cefuroxima, também incluem os bastonetes gram-negativos no seu espectro de ação. Tá? As de terceira geração incluem cocos gram-negativos e bastonetes gram-negativos, como a cefotaxima. Tá? E a gente ainda tem a cefepima, que é uma cefalosporina de quarta geração, que tem um espectro semelhante à de terceira geração, porém ela é menos suscetível às beta-lactamases. Algumas cefalosporinas podem ser administradas por via oral, como é o caso da cefalexina. Outras precisam ser administradas por via parenteral. Tá? Quase todas elas podem ser administradas por via parenteral. A maioria das cefalosporinas vão aparecer também na urina de forma inalterada, embora tenha algumas, como a ceftriaxona, que podem aparecer na bile, como forma de excreção. Existe a questão do período de carência, né? Por exemplo, para a cefazolina, né? Tem que esperar 30 dias para consumir a carne dos animais. E existem reações adversas, mas elas são semelhantes às das penicilinas. Tá? Inclusive, reações de hipersensibilidade em humanos, né? É importante chamar a atenção de que aproximadamente 10% das pessoas que têm reações de hipersensibilidade às penicilinas também têm em relação às cefalosporinas. No demais, os efeitos indesejados são semelhantes aos das penicilinas. Por último, nós temos os carbapenems e os monobactâmicos. Esses fármacos são fármacos mais resistentes às beta-lactamases. No caso do carbapenem, a gente tem o imipenem e o meropenem. O imipenem geralmente é associado à cislatatina para evitar a formação de metabólitos tóxicos. No caso dos monobactâmicos, nós temos o Astreonam e todos eles, né, têm a vantagem de serem resistentes às beta-lactamases e são fármacos mais usados em ambientes hospitalares. Tá? Embora existam limitações para o uso desses fármacos, porque também há resistência para esses fármacos. O imipenem, especificamente, é um fármaco de espectro de ação amplo, atuando em diferentes tipos de bactérias. Já o Astreonam é eficaz contra bastonetes gram-negativos, contra pseudomonas, Neisseria e Haemófilos. Tá? São fármacos de uso relativamente moderado na clínica veterinária.
Além dos beta-lactâmicos, nós temos vários fármacos que atuam na parede celular, mas é interessante comentar sobre a vancomicina. A vancomicina é um fármaco muito útil quando a gente tem bactérias que são resistentes aos beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são muito importantes terapeuticamente porque eles são primeira escolha para muitas condições. Então, a resistência aos beta-lactâmicos é algo importante. Neste caso, quando se tem esse tipo de resistência, geralmente se opta pela vancomicina. Tá? Então, a vancomicina é um fármaco que vai inibir as transglicosilases, como nós já falamos, tá? E ela tem espectro de ação que inclui cocos gram-positivos, bacilos gram-positivos, micro-organismos anaeróbicos e outras bactérias. Geralmente ela é utilizada por via intravenosa, inclusive a injeção tem que ser lenta. Tá? Por via oral só no tratamento da enterocolite, tá? E podem ser encontrados metabólitos inalterados na urina, ou seja, vancomicina excretada de forma inalterada. Dentre as reações adversas incluem irritação no local da injeção, tromboflebite, ototoxicidade e nefrotoxicidade. Bem, com isso nós falamos sobre inibidores da síntese da parede celular e as nossas próximas videoaulas vão abordar outras classes de antimicrobianos.